Olá, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Um tempão sem gravar vídeo por causa da diretriz do YouTube, que acaba censurando também. Quando a gente vem publicando alguns tipos de conteúdo, ele vai lá e censura o canal. Irmãos, os estudos que eu tinha no outro canal, eu vou trazer para cá, para esse novo. E os estudos meus sempre são objetivos, bem claro, dentro das escrituras. Só vou usar as escrituras sagradas. E vou mostrar esse estudo a respeito do batismo. As pessoas dizem, mas eu já vi tanto vídeo sobre batismo. Mas será se realmente o seu batismo que você se batizou está válido? Será se você concorda com o batismo que você se batizou está correto? Ou você ainda tem dúvida do seu batismo ainda? Aí a gente vai tirar essas dúvidas agora, tá? Irmãos, veja só. Vou pegar aqui a minha pesca, né? A minha pesca. E cadê? Onde foi que eu botei? Não, aqui não. É aqui. Pronto. Veja só, irmãos. A gente tem em mente um dogma que a gente aprende em todas as igrejas, todas, que é o batismo de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Tem algo muito importante que eu ainda tenho para contar lá no final do vídeo, tá? Em Mateus 28, versículo 19, aparentemente, Jesus falou em batizar, como ele fala aqui, ó, dizendo: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus deu essa ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, irmãos, qual é o nome do Pai? Qual é o nome do Filho? O Filho a gente sabe, Jesus no português, Yeshua no hebraico, Jesus no grego, Tisa no português, não, Tisa no inglês, Jesus no português. Se Jesus deu essa ordem para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente só sabe o nome de um, que é o Filho. Porque pai, todo mundo tem pai, cada pai tem um nome diferente. Pai é título, mãe é título, avó é título. Todo mundo tem uma avó, tem um avô, tem um tio. Mas cada um deles tem um nome diferente e cada um deles é título. Pai é título, Espírito Santo é título. Eu preciso saber o nome do Espírito Santo e preciso saber o nome do Pai, porque a gente só sabe tem o nome do Filho. OK? Agora vamos para dentro das escrituras saber do batismo correto. Jesus ensinou os discípulos. Se Jesus ensinou os discípulos, bora olhar dentro das escrituras sagradas se os discípulos receberam essa ordem mesmo de Jesus. Batizar em nome de três. Não é? Vamos lá. Eu encontro aqui em Atos, capítulo 2, versículo 38. E diz assim, ó: Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Se a pessoa for batizada em nome de Jesus, ela está perdoada pelos pecados, de todos os pecados. Mas não é qualquer pessoa que pode batizar, não. Só quem pode batizar as pessoas no batismo correto é simplesmente o sacerdote que está na igreja verdadeira. Aí você diz assim, quer dizer que tem a igreja falsa e a igreja verdadeira? Tem. Jesus falou: creiam em mim, como diz as escrituras. Jesus disse assim: cuidado com os falsos profetas. Agora vamos ver quem é um falso profeta, né? Olha só, irmão. Diz assim, ó, o outro versículo. Atos capítulo 8, versículo 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizado em nome de Jesus.
Atos capítulo 8, versículo 16. Outro versículo. Atos capítulo 10, versículo 48. Aí diz assim: então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficassem com eles alguns dias. Atos capítulo 10, versículo 48. Batismo em nome de Jesus. Dá para você conferir aí na sua Bíblia também? Ok, tá? Vamos lá, continuando. Estudo objetivo, somente dentro das Escrituras. Atos capítulo 19, versículo 5. Diz assim, ó: ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. É em nome da Trindade ou é em nome de Jesus? É o que a gente está vendo os discípulos todos batizando em nome de Jesus. Vamos aqui mais outro estudo. Outra passagem bíblica. Diz assim, ó: e agora que Atos capítulo 22, versículo 16. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Aí diz assim, invocando o nome dele. Deles quem? Dele quem, irmão? Jesus. O texto não diz em Atos capítulo 22, versículo 16, em nomes deles. Fala em nome dele, no singular e não no plural. É por isso que a gente tem que prestar atenção nos detalhes, irmão. Tem a surpresinha no final. Diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 3. Tá conferindo aí? Legal. Ou vocês não sabem que todos fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte. Temos que ser batizados em quem? Em nome de Jesus. Mais outro versículo, irmão. Eu já perdi as contas de quantos versículos já contei aqui já, ó. Diz assim, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido, uma pergunta. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Não, não foram batizados em nome de Paulo. Foram batizados em nome de Jesus. Uma prerrogativa aqui, irmão, uma observação. Tem esse texto bem aqui de 1 Coríntios. Tem uns que disseram assim: ah, mas eu sou de Paulo. Outros disseram assim: ah, eu sou de Apolo. Outros disseram assim: eu sou de Cristo. Aí ficou a igreja dividida. Uns só seguiam Paulo. Outros só seguiam Jesus. Outros só queriam seguir Jesus. Desses três grupos, qual dos três eram os crentes que não se submetiam às autoridades, os líderes religiosos? Porque em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, lá diz que a gente deve honrar os nossos líderes religiosos, porque eles vão prestar conta das nossas vidas diante de Deus no tribunal. Entendeu? Então, dos três grupinhos aqui, os crentes mais desobedientes eram aqueles que só queriam obedecer a Jesus. Aí você diz assim, por quê, irmão? Simples. Jesus não está aqui no nosso meio. Ah, mas está espírito. Não. A Bíblia Sagrada diz que Deus falou de várias maneiras aos seus profetas. E hoje ele fala por meio de quem? Das Escrituras. E as Escrituras foram entregues para quem? A liderança da igreja. E veio passando até nós. Se você não obedece a sua liderança, você está embaixo de pecado de rebeldia. Entendeu? Nós devemos sim obedecer a liderança. Como uns queriam seguir o Apolo,
outros queriam seguir Paulo. Esses dois grupos estão certos. Mas os que queriam receber só as ordens só de Jesus, é como se Jesus se materializasse aqui no nosso meio para essa pessoa receber a instrução de Jesus. Aí, irmão, Jesus vai voltar, mas é só no dia certo, não agora. Mais outra passagem bíblica. Livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Diz assim: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Não está dizendo que todos são um nos três, na Trindade. Não. Aí você vai dizer assim, mas a Trindade não existe, não. Isso aí vai ficar para outro estudo, tá? Sai, bicho. Sai comigo. Mais outra passagem bíblica. Diz assim, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de quem? Jesus. 1 João. É tão bom a carta de João. Ele é o apóstolo do amor. A gente tem muito que aprender nas cartas de João. Inclusive eu sou o primeiro. Eu reconheço o meu erro. Se encher do amor de Deus. Encher do amor de Deus, sabe por quê? Porque nós somos vasos. Para estar vazio? Não, para a gente estar transbordante, irmão. Transbordando, entendeu? A gente não pode viver só pela metade, pelo meio. A gente tem que viver acima do limite, transbordando. Porque nós somos vasos para ser cheio da presença de Deus. E a gente tem que se renovar dia por dia, de glória em glória. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Diz assim: tudo o que fizerem, sejam em palavras ou em ação, faça no nome do Trindade, não, Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí, irmão? A gente chega a um ponto aqui, ora, para pensar um pouco. Nós devemos seguir quem? O que a gente aprende nas igrejas? Ou seguir o que está aqui? É mais seguro, né, irmão? Pois é. Também aprendi dessa forma. Mais outra passagem bíblica dizendo assim, ó. Por causa do livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, a gente se encontra, sabe com o quê? Várias passagens na Bíblia que falam da seguinte forma. Olha só. Por causa de Colossenses. Vai, vira. Ajuda. Vira. Prontinho. Obrigado. Diz assim, ó. Tudo deve ser feito em nome de Jesus. Tudo o que fizeres, por meio de palavras e ações, fazei em nome do Senhor Jesus, por meio da graça de Deus, Pai. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Olha só. O próprio apóstolo Paulo recomenda para nós que tudo deve ser feito, tudo, ser feito em nome de Jesus. Olha só, as orações devem ser feitas em nome de Jesus. Olha só as passagens. E não é feito em nome de uma Trindade. Olha só as passagens bíblicas. As orações que devemos fazer. Somente em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 13. Eu vou deixar aqui no
no vídeo a todas as passagens. João capítulo 14, versículo 13 ao 14. João 15, 16, versículo 16. João 16, versículo 24, 27 e 26. João capítulo 16, versículo 24, 26 e o 27. Tiago capítulo 5, versículo 14. Todas as orações devem ser feitas em nome de Jesus. Confira esse textinho aí, viu? As advertências e admoestações, as repreensões que a gente for fazer, tá aqui, ó. Foram feitas em nome de Jesus e nunca em nome de uma trindade. Olha só as passagens. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Você vai anotando aí, vai olhando, vai conferindo, ou então vai dando uma pausa no vídeo. Olha só mais outra aqui, diz assim, ó. Nenhum milagre foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os milagres foram feitos em quê? Em nome de Jesus. Olha só. Mateus capítulo 7, versículo 22. Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 40. Marcos 16, do 15 ao 18. Lucas capítulo 10, versículo 17. Atos 3, versículo 16, Atos 4, versículo 7 ao 12, Atos capítulo 4, ao versículo 30, Atos capítulo 16, versículo 18. As repreensões, né? Os milagres que foram feitos em nome de Jesus. Olha só, as obras de caridade foram feitas e realizadas somente em nome de Jesus. Olha, Mateus capítulo 18, versículo 5, confira. Marcos 9, versículo 37 ao 41 e Lucas capítulo 9 ao 48. Até mesmo as reuniões espirituais que a gente faz e faziam na igreja primitiva e faz nos dias de hoje, ela deve ser realizada em nome de Jesus e não no nome da Trindade. Leia aí, ó, as passagens. Mateus capítulo 8, 18. Mateus capítulo 18, versículo 20. Lucas 20, capítulo 24, versículo 16 ao 47. Atos capítulo 4, versículo 18. Atos capítulo 9, versículo 27 ao 29. E Efésios capítulo 5, versículo 20. E o último, Tiago capítulo 5, versículo 10. O mais impressionante é que até mesmo o Espírito é enviado em nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 26. E as pessoas expulsam em nome de Jesus, entendeu? As pessoas repreendem os demônios na autoridade, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Que a gente deve repreender todo demônio. Aliás, a gente tem que dizer é o seguinte, a gente tem que dizer assim, Deus repreenda, porque eu estou trazendo a glória para mim, né? Eu dizer assim, eu repreendo em nome de Jesus. Não, estou trazendo a glória para mim. A glória tem que ser para Ele, né? Então pronto. A gente vai aprender mais essa. Deus repreende esse demônio em nome de Jesus. Foi o que o anjo falou para Satanás quando competia com o corpo de Moisés. E o anjo disse assim para Satanás, que Deus te repreenda, Satanás. Né? A gente tem que dar glória para Ele. É vivendo e aprendendo, né, irmão? Aprendi essa nova. Hoje, no culto de oração, aprendi essa nova. Olha só. Mais passagens bíblicas dizendo, ó. Um importante aqui que eu disse que ia trazer.
Algo muito importante. Ai, tu caiu, não era pra ter caído aqui não, mano. Veja só. A gente encontra em Marcos capítulo 1, versículo 4, dizendo assim, a questão de João Batista batizando. E esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão de pecados. O batismo, irmão, o batismo genuíno, onde você está na igreja verdadeira, que está ensinando todos os ensinamentos corretos na igreja verdadeira, se você recebe esse batismo, você é zerado todos os seus pecados. Todos os seus pecados. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, se você é batizado em nome da Trindade, você só entrou na água, se molhou e pronto, porque você não está indo de acordo com as Escrituras. Para mim foi tão doloroso, irmão, muito doloroso saber dessa verdade. Por isso que Jesus fala, cuidado com os falsos profetas. Sabe como é que a gente distingue um falso profeta, irmão? Simples. A gente distingue um falso profeta de uma forma simples. Como é? Não. Fazendo um estudo. Como é que você tá? Tudo bem? Como é seu nome? Alberto. Alberto? Depois eu faço uma oração por você, viu? Tá certo. Se você quiser sentar por aqui por perto, eu faço uma oração por você, tá? Obrigado, Alberto. Veja só, irmãos. O batismo nas águas é arrependimento de pecado. Tudo que a gente fez no passado, como o apóstolo Paulo mesmo fala nas Escrituras Sagradas, que nossos pecados Deus não leva em conta. Não leva em conta o que a gente fez no passado. Ele vai levar em conta o que a gente faz daqui para frente. Entendeu? Olha só, irmão. Outra passagenzinha aqui, ó. Lucas capítulo 3, versículo 3, dizendo assim: João percorreu os arredores do rio Jordão, pregando o batismo como sinal de arrependimento para perdão de pecados. Esse é algo importante que eu tenho para falar para vocês, que eu falei lá no começo. E ele diz assim, né? Que ele andava ao redor dos rios batizando, o batismo de arrependimento de pecado. O batismo só pode ser feito em rios, águas vivas, tá? Água corrente, entendeu? Lagoa, rio, açude e mar. Tem uma passagem no livro de Eclesiastes que diz assim, né? Todas as águas correm para o mar e o mar nunca se enche. Pesquisa aí. Não, vou botar na tela aqui depois, tá? Aí veja só. Confere aqui qual a diferença de um batismo no rio e um batismo em piscina. Um batismo no rio é assim, ó. Ele tem o que? Vida, vegetação ao redor do rio. Tem peixes ao redor do rio, tem gente que pescam lá, tem organismo vivo ali, ó. Isso é águas vivas, ela gera vida. Entendeu? Um batismo numa piscina é assim, ó. Olha aí como é a piscina. O que é que tem de vida aqui, ó? Nessa água aqui, ó, só tem cloro, cloro, cloro. Só tem isso, tá? Águas vivas, irmão. E essas águas, elas desembocam e vai para o mar do esquecimento dos seus pecados. Entendeu? Agora, quando você se batizar, o batismo de arrependimento de pecado, o verdadeiro batismo bíblico, e você acha que você não recebeu o batismo correto, olha só a ilustração. Piscina não tem vida. Rio, açude, lagoa e mar. Olha só, tem vida. Tá vendo? É uma diferença grande. Então, o seu batismo e o meu, que foi em águas vivas, tá válido, irmão. Tá válido. Pois é, irmão. E finalizando aqui,
Colossenses capítulo 2, versículo 12. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: no batismo que vocês foram sepultados com Cristo, eles foram ressuscitados para uma nova vida. A gente não pode voltar mais para o passado e andar pecando como a gente pecava no passado. Nós não podemos mais fazer isso, porque a gente está crucificando a Jesus de novo. E a carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 16, diz lá que a gente não pode mais, de forma alguma, pecar de forma deliberadamente. Depois que a gente conhece o conhecimento da verdade, não resta mais sacrifício para os nossos pecados. Se você foi perdoado, um perdoado com outro perdoado, os dois não cometem pecado. Jesus perdoou muitas pessoas ali. Ele disse assim: olha, perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão os teus pecados. Vai e não peques mais. E se a gente continuar pecando o que a gente comete no passado, o que a gente cometeu no passado, nosso batismo a gente não está dando valor. Entendeu? Nós não estamos dando valor a ele. E isso vai ocasionar uma grande consequência nas nossas vidas, irmão. Muito grave. Muito. Porque se pela lei de Moisés a pessoa era condenada sem misericórdia, o que dizer de Cristo Jesus? Eu vou deixar o versículo do texto aqui do que eu acabei de falar para você. Ai, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 12, diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto homens como mulheres. Nós temos um versículo na Bíblia, ordenando batizar em nome de uma Trindade. E por causa de um versículo se transforma numa doutrina, do qual a gente tem dezenas de versículos aqui, que eu já li para você, que é batizada em nome de Jesus. Qual é que a gente tem que levar em conta? Um versículo que foi colocado por enxerto, como diz aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, no rodapé, letra C, que fala aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim: é possível que essa forma de batismo é influência do uso litúrgico posterior, depois fixado pela igreja primitiva. Depois da igreja primitiva é que foi fixado esse tipo de batismo, irmão. Isso é enxerto. Vocês sabem quem é o cardeal Heinsgen? É o Papa Bento XVI. Ele escreveu um livro que se chama Introdução ao Cristianismo. E esse livro, Introdução ao Cristianismo, deixa bem claro lá. E esse livro você só compra nas casas paulinas, ou talvez na internet. E lá diz assim, as palavras do Papa Bento XVI, cardeal Heinsgen, que Mateus capítulo 28, versículo 19 é um enxerto. É um enxerto. Então, irmão, a gente que recebe esse batismo, invoca o nome de Jesus, a gente recebe perdão de pecado. E não vá pensar que é qualquer líder religioso pode batizar. Não. Daqui para frente, você vai conhecendo qual a igreja verdadeira que você vai ter que fazer parte. Pelos estudos que eu vou postando aqui, você vai começar a discernir qual a igreja correta. Não acredite no que eu estou dizendo, não. Confira aí, cheque nas escrituras, tá bom? Então, irmãos, como o estudo ele é curto e objetivo, então, concluindo o estudo do qual foi explanado aqui sobre o batismo.
verdadeiro e o batismo falso. Nós só devemos seguir o que está escrito nas Escrituras, do qual ela nos diz a característica de águas vivas, que ela tem que ser águas correntes, onde ela gera vida, onde ela tem peixes, tem árvores na vegetação, águas vivas, do qual também a gente concluiu aqui que tem que ser invocado o nome verdadeiro para a remissão de pecado, do qual quando a gente invoca esse nome para perdão de pecado, nós somos aliançados em uma aliança do qual Deus nos perdoou os nossos pecados no passado, porque Ele veio chamar um povo para fazer parte de uma eleição eterna, se seguir os ensinamentos, estatutos e ordenanças de Deus. Então, aqui nós concluímos esse estudo muito maravilhoso para enriquecimento de cada um de nós. E oraremos então. Obrigado, nosso Deus, nosso Pai querido, Pai de amor e Pai de eternidade. Nós estamos aqui aprendendo cada vez mais com Tua palavra. Obrigado por Senhor não levar em consideração os nossos pecados que a gente cometeu no passado, pois esses pecados nos estavam levando à condenação. Graças ao Senhor que o Senhor nos trouxe para o ensinamento da igreja verdadeira, do qual nós aprendemos com ela a verdadeira santificação dos nossos corpos. E o Senhor tem nos concedido também uma aliança, do qual nós não devemos estar em pecado por causa de uma aliança que o Senhor nos concedeu para a nossa renovação de nossa vida. Ajuda-nos a gente honrar essa aliança que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela uma oportunidade de sermos salvos pela remissão de nossos pecados, do qual é zerado todos os nossos pecados. E o Senhor nos dá uma única oportunidade de ser salvo quando somos batizados no batismo verdadeiro, Senhor. Obrigado, pois as nossas vidas estão em Tuas mãos. Se algum irmão, Senhor, ou irmã que tenha caído em um pecado após o batismo, Senhor, nos ergue de volta e nos conduz ao caminho verdadeiro, Senhor, e do qual a gente tem que sempre levar a nossa cruz, como Jesus falou, que não é um fardo, pois Ele mesmo diz que o fardo dele é leve e suave. A gente só dá o nosso peso para Ele, que Ele consegue carregar. E nós devemos seguir o que está escrito na Tua palavra, ó Senhor. Antes, o batismo era feito pela circuncisão, mas hoje o nosso batismo tem que ser feito invocando o nome daquele que tem autoridade para salvar, e também é feito no coração, uma aliança. Obrigado pela única oportunidade que o Senhor nos dá. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados que a gente comete depois que a gente vem a caminhar na fé, e nos ajuda, Senhor, pois o próprio Senhor Jesus nos disse também que a gente poderia pedir ajuda ao Senhor para nos livrar das tentações que viriam sobre nós. Obrigado, Senhor. Te agradeço em nome do Teu Filho, Jesus amado, para a redenção de nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo batismo verdadeiro que o Senhor nos concedeu para a gente ser salvo da ira do Cordeiro que vai vir sobre toda a terra. Obrigado em nome de Jesus. Amém.